De volta, galera, de volta aí com o nosso segundo tempo, com o nosso segundo momento, com a nossa segunda aula de hoje, tá? De volta aí com a nossa viagem, com a nossa abordagem pela Guerra Fria e a União Soviética, esse importante momento aí da história, esse importante momento que também tem repercussões geográficas, tá? Então, gente, olha só. Nós paramos no momento anterior, destacando o quê? Destacando aí as características, né, do capitalismo, já que durante todo esse momento, durante toda a primeira aula que nós abordamos aí essa questão da Guerra Fria e a União Soviética, nós mencionamos várias vezes a questão do sistema socioeconômico conhecido como capitalismo, né? O capitalismo era o sistema socioeconômico seguido pelos países alinhados aos Estados Unidos, e o socialismo, o sistema socioeconômico seguido pelos países alinhados à extinta União Soviética. E agora, nesta segunda aula, nós vamos conhecer as características do capitalismo, ou melhor, do socialismo, né? Assim como outros fatos importantes que ocorreram no decorrer da Guerra Fria. Ok? Vamos partir para o nosso slide? Vamos lá? Conhecendo agora as características do socialismo, né? Referente o quê? Referente ao bloco comandado aí pela extinta União Soviética, ao hemisfério é, oriental, né? O bloco oriental. Então vamos partir lá para o nosso slide, destacando aqui o nome deste amigo de vocês, o professor Francisco Souza, este amigo de vocês, a nossa disciplina aqui, a nossa bela e linda geografia, o conteúdo, a Guerra Fria e o fim da União Soviética. A data de hoje, esta sexta-feira, 19 de agosto de 2022. E no slide seguinte, se anteriormente nós falamos aí do capitalismo comandado pelos Estados Unidos, agora nós vamos abordar destacar o que vem a ser o socialismo, tá? Então, olha só, o socialismo, gente, ele é um sistema político e econômico que tem como principal fundamento a igualdade, tá? A igualdade. Então, se lá no capitalismo nós tínhamos como principal característica a divisão de classe, né? Essa divisão de classe marcada aí por abismo, né? Por diferenças gritantes entre aqueles que detêm os meios de produção, né? No caso, a burguesia, a classe mais abastada, e aqueles que têm apenas para sobreviver a sua força de trabalho, né? Ou seja, o proletariado. Então, no caso do socialismo, o seu principal fundamento, sua principal característica é a igualdade. O objetivo do sistema é a transformação da sociedade através da distribuição de renda e de propriedades, né? Para diminuir o quê? Para diminuir a desigualdade social, tá? Exatamente, né? O seu objetivo é a transformação da sociedade através da distribuição de renda e de propriedades para diminuir a desigualdade social. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos avançar? Olha só, no slide seguinte, nós vamos destacar agora, assim como nós destacamos com relação ao capitalismo, as características do socialismo. Então, e aí sempre fazendo menção, né, sempre procurando comparar com o capitalismo. Então, olha só, gente. A primeira característica aqui em destaque do socialismo é exatamente a estatização. Estatização vem de Estado. As terras e os meios de produção passam a pertencer ao poder central do país. E esse poder central, galerinha, ele também decide sobre o salário dos trabalhadores, tá? Então, se lá no capitalismo, tá, os meios de produção, eles pertenciam o quê? Era propriedade privada. No socialismo, esses meios de produção, eles passam a pertencer ao Estado, né? São estatizados. E aí esse Estado ele vai decidir sobre o salário dos trabalhadores, sempre tendo como base, né, como princípio, aquela questão da igualdade, exatamente para que não haja tamanhas desigualdades quanto há no capitalismo, ok?
Economia planificada, olha aí, outra característica do socialismo, economia planificada. Então, se lá no capitalismo é economia de mercado baseado na lei da oferta e da procura, ou seja, os bens são produzidos, né, a partir dessa lei da seguindo aí, são colocados no mercado seguindo essa lei da oferta e procura, né? Então, se lá na economia de mercado, né, os bens são colocados, né, à disposição de acordo com a sua procura, né? E o seu valor também vai ser dado de acordo com essa procura. Então, se um bem tiver sua busca muito intensa, né, esse bem tende a ter seu valor ampliado, aumentado. Tá? Assim vai torná-lo um pouco mais escasso. Já no caso do socialismo, essa economia planificada, as atividades econômicas seguem um plano do Estado, né? Ou seja, esse Estado é quem vai decidir o quanto vai ser colocado aí, vai estar à disposição. Então, as atividades econômicas seguem um plano do Estado, né, que é o poder central do país, para garantir a produção, o acesso aos bens e serviços necessários para a qualidade de vida. Tá? Então, a economia planificada, as atividades econômicas seguem um plano do Estado, poder central do país, para garantir à população o acesso aos bens e serviços necessários para a sua qualidade de vida. Isso é decidido por quem? Por esta figura aqui, tá? Pleno emprego. Para organizar o país, garantindo o bem-estar de todos, o Estado cria um imenso quadro de funcionários, né? E aí isso termina também sendo um problema, né? O torna mais burocrático. Então, para garantir aí a ocupação de todos, né? Existe essa figura, essa característica do pleno emprego. Para organizar o país, garantindo o bem-estar de todos, o Estado cria um imenso quadro de funcionários, né? O pleno emprego favoreceu o surgimento de uma imensa burocracia nos países socialistas, tá? A burocracia significa que os documentos, certidões e declarações se tornam difíceis de conseguir. Por quê? Porque existem muitas repartições e funcionários para realizar a expedição desses simples documentos. E aí tem as etapas, né, que a conclusão, as etapas desse processo. Tá? Então, por isso que nós utilizamos aquele termo, né, o torna burocrático, né? Já lembra, né, que é algo que tem uma certa morosidade, né, para ser concluído. Então, como vocês podem observar aqui no pleno emprego, né, a burocracia significa que os documentos, certidões e declarações se tornam difíceis de conseguir, pois existem muitas repartições e funcionários para realizar a expedição desses simples documentos. E aí, isso lembra o quê? Isso lembra etapas, né? Passa para um, passa para outro. Tá? E aí tudo tem, nesse trâmite, né? Tudo tem uma demora, né? De uma etapa para outra. Ok? Relação social. O objetivo do socialismo era eliminar as diferenças sociais, né? A relação social significa a igualdade entre todos os trabalhadores, tá? Mas os países socialistas davam aí onde entra o detalhe, tá? Vamos aqui dar até um realce maior, tá? Mas os países socialistas davam enormes privilégios aos dirigentes, né, do Estado, né? Inclusive até alguns chegaram a enriquecer, as suas famílias viviam em condição bem melhor do que os demais integrantes da sociedade, né? Aquelas pessoas que estavam no poder tinham mais privilégios, né? E aí não só eles, né, como seus familiares, seus mais próximos, né, viviam em condições bem melhores, né, em relação
em relação à população, tá? E aí isso desvirtuava aquela questão, aquela ideia de igualdade, né? Se eu, que estou no poder, dirigindo, né, não sigo o exemplo, tá? Ou seja, há uma diferença entre a prática e a fala, né? Aquilo que se defende e aquilo que se pratica, tá? Fica complicado, né, para defender essa ideia. Então, olha só. No slide seguinte, dando aí continuidade às características do socialismo, agora nós vamos destacar a questão dos meios de produção, né, que são socializados. Então, no socialismo, toda a estrutura produtiva, como empresas comerciais, indústrias, terras, agrícolas, dentre outras, são de propriedade da sociedade, né, e gerenciadas pelo Estado. Então, são coletivos, né, e gerenciados, né, pelo Estado. Toda a riqueza gerada pelos processos produtivos é igualmente dividida entre todos, né? Pelo menos isso é a teoria, né, viu, gente? Aqui nós estamos destacando a parte teórica, tá? Então, significa dizer que na prática isso ocorra de fato. Mas a ideia, né, é esta. Então, toda a riqueza gerada pelos processos produtivos é igualmente dividida entre todos, né? Inexistência de sociedade dividida em classes. Como os meios de produção pertencem à sociedade, existe somente uma classe, né? A dos proletários, né? Inexistência de sociedade dividida em classes. Então, como os meios de produção pertencem à sociedade, a única classe que existe é a classe dos proletários, ou seja, a classe trabalhadora. Já que, diferente do capitalismo, onde os meios de produção eles são propriedades de alguém ou de uma família, né? Ele é propriedade privada. No caso aqui do capitalismo, esses meios de produção, né, eles pertencem à sociedade e ficam sob domínio, sob controle do Estado, exatamente para evitar que ocorra divisão de classe, né, para evitar que um indivíduo ou um grupo de indivíduos se tornem superiores a outros. Então, olha só, todos trabalham em conjunto e com o mesmo propósito: melhorar a sociedade. Por isso, não existem empregados nem patrões. Ok? Gente, olha, com relação aos Estados Unidos aí nesse período da Guerra Fria, né? Os Estados Unidos eles criaram, por exemplo, né? Inclusive alguns estudiosos definem como o próprio ponto de partida da Guerra Fria exatamente esse plano Marshall, né? Esse plano Marshall, criado aí pelos Estados Unidos, ele consistia num plano de ajuda econômica, né, para aquelas potências europeias que ficaram bastante enfraquecidas, né, com a Segunda Guerra Mundial. Nós já destacamos que a Segunda Guerra Mundial ocorreu no continente europeu e aí deixou muitos países devastados, né, enfraquecidos, em ter sua economia enfraquecida. E aí os Estados Unidos lançaram esse plano Marshall, esse plano de ajuda econômica, né, para esses países, só que entendam só, né, esse plano, né, não tinha nada de... não era algo assim apenas fraternal, com o intuito de ajudar, né, de fazer com que aqueles países, né, se estabelecessem, se reerguessem economicamente e sua população voltasse a viver bem. Não era apenas isso, não, tá? Eles queriam, né, que esses países se alinhassem, né? Isso era uma forma de se aproximar desses países, né, e que esses países se alinhassem aos Estados Unidos e seguissem o capitalismo e abrissem as portas, né, abrissem lá esses países, né, facilitassem a entrada de empresas estadunidenses para atuar naqueles países. Então, observe que não era algo apenas com o intuito de ajudar, não, viu, gente? Ok? Então, era dessa forma que o Plano Marshall era caracterizado, né? E aí ele também tinha o intuito, esse plano, de
ser um esforço, né, representar um esforço feito pelos Estados Unidos para deter o avanço da União Soviética, né, já que se os Estados Unidos não tivessem atuado dessa forma aí, por exemplo, com essa criação do Plano Marshall, esses países ficariam suscetíveis, né, à aproximação da União Soviética. A União Soviética poderia, né, se aproximar, né, e aí fazer com que esses países se alinhassem a ela, né, seguisse o seu sistema socioeconômico, ok? Reavivar a economia de mercado, né? Então o Plano Marshall também ele tinha esse intuito, né, de reavivar, de revitalizar a economia de mercado, a economia capitalista, ajudar a reconstrução das economias nos países europeus através do quê? Através, né, da doação de recursos. E aí tinha um argumento oficial, né, uma defesa oficial, né, de que ou seja, uma defesa da luta contra a pobreza, o desespero e o caos social que, de uma certa forma, a Segunda Guerra Mundial tinha causado, né? Toda aquela destruição, tinha deixado as potências bastante enfraquecidas, né? E aí, claro, a população, né, tinha caído o seu padrão, sua qualidade de vida. Olha só, dentre as ações dos Estados Unidos, nós podemos destacar a doutrina Truman. Doutrina Truman. Tá vendo esse sujeito aí? À direita do seu vídeo? Isso é o presidente dos Estados Unidos, foi presidente dos Estados Unidos, né? Um cara chamado Harry Truman, né? Então essa doutrina Truman é o nome dado a uma política externa. Então observe que a área de atuação da doutrina Truman na política externa, ou seja, na relação com o país, né, com os outros atores internacionais. Então a doutrina Truman é o nome dado a uma política externa implantada durante o governo Truman e direcionada ao bloco de países capitalistas, né, no período pré-Guerra Fria, né? No período pré-Guerra Fria. Tal doutrina tinha como objetivo impedir o quê? Então, qual era o objetivo da doutrina Truman, né? Impedir a expansão do socialismo, tá? Então, observe o seguinte, antes de completar aqui, concluo da seguinte forma, né, que nesse período, né, os países, esses dois países, eles agiam sempre procurando o quê? Procurando aliados, né, e sempre visando espantar, vamos dizer assim, né, afastar a influência do seu oponente, né? As ações dos Estados Unidos, né, visando afastar a influência aí da União Soviética, da mesma forma eram os soviéticos, né, suas ações sempre procurando ali afastar, né, ou conseguir conquistar partes que eram aliados aos Estados Unidos. Então, olha só, tal doutrina tinha como objetivo, a doutrina Truman tinha como objetivo impedir a expansão do socialismo, especialmente em nações capitalistas consideradas o que? Consideradas frágeis, tá? Consideradas frágeis, tá? Preocupação não. Aquelas nações economicamente estão bastante enfraquecidas, né? São nações frágeis. Então vamos atuar naquela área antes que o nosso concorrente atue, ok? Uma das primeiras iniciativas norte-americanas, né, foi a... Vamos voltar aqui para a canetinha. Pronto, galera. Uma das primeiras iniciativas norte-americanas foi de oferecer ajuda financeira, né, para a reconstrução da Europa. E essa ajuda financeira ela veio por meio do Plano Marshall, né? E essa ajuda financeira, né, eles ofereceram temendo que esse apoio, ou seja, temendo que a ajuda financeira pudesse vir por parte dos soviéticos, o que significaria a implantação do socialismo na Europa Ocidental. Então, o presidente norte-americano ofereceu empréstimos
Olha aí, como se dava essa ajuda financeira, né? Por meio desse plano, ocorrida, né? Praticada aí via Plano Marshall. Então, o presidente norte-americano, né, ofereceu empréstimos para a Grécia e Turquia, desde que implantassem políticas a favor das nações ocidentais, ou seja, do capitalismo. Tá? Olha aí que não era algo assim sem interesse, não era algo fraternal, algo humanitário, tá? Não, observe que tinha esse lado aí de afastar a influência da União Soviética, né? O medo aí desses países da Europa ocidental, né? O medo que eles viessem a se tornar socialistas e esses empréstimos dados aí, oferecidos, né? Como no caso aí para a Grécia e Turquia, né? Era oferecido, mas desde que implantassem políticas a favor das nações ocidentais, ou seja, do capitalismo. E aí a gente pode destacar abrir esses países para entrada de empresas estadunidenses, para que pudessem explorar, né, para que pudessem atuar nesses países, ok? O plano criado pelos Estados Unidos, né, Programa de Recuperação Europeia, ficou conhecido aí como Plano Marshall, né? E aí ele voltamos a destacar, ele objetivava impedir a expansão do socialismo, né? Ou seja, essa expansão do socialismo e a posterior, né? Posterior chegada desses países ao comunismo. Então, o nome Marshall. Opa, voltando. Pronto, canetinha aqui. Vamos lá. O nome Marshall está relacionado ao secretário de Estado dos Estados Unidos, né? George Marshall, né? Idealizador do plano, né? O senhor George Marshall. Os objetivos do plano eram facilitar a reconstrução, além do auxílio econômico para os países europeus que ficaram destruídos após os combates, né? Após a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, olha só. Na imagem que vocês estão vendo aí, inclusive, se assemelha muito, né? Um cogumelo. Isso aqui é uma imagem gerada, né? Uma imagem que surgiu após o lançamento das duas bombas nucleares, né? Lembrando que essas duas bombas nucleares lançadas lá em Hiroshima e Nagasaki, né? Lá no Japão, elas não foram lançadas no mesmo dia, né? Uma foi lançada no dia 6 de agosto, a outra no dia 9, tá? Uma era de urânio, a outra era de plutônio. E aí, isso aqui é uma amostra visual, né? Essa bola de fogo, né? Esse cogumelo que foi gerado aqui de fogo, isso é fruto exatamente da explosão das bombas nucleares, né? E o mundo, como o próprio título diz aí, o mundo temeu o pior, né? Os grandes conflitos da Guerra Fria. O mundo temeu o pior porque caso, né, nessa Guerra Fria, fosse feito uso de armamento nuclear, a humanidade já tinha uma noção, a partir daquilo que ocorreu em Hiroshima e Nagasaki, do tamanho poder de destruição de um armamento nuclear. E sendo que esses armamentos, né, que esses países possuíam ainda eram de potência superior ao que foi lançado em Hiroshima. Né? Não só de potência superior, como também em quantidade superior, né, aquilo que foi lançado em Hiroshima e Nagasaki, né, lá no Japão, que aí ocasionou na rendição do Japão. Né? Como características gerais da Guerra Fria, nós podemos destacar, gente, que nesse período da Guerra Fria foi um período marcado exatamente, né, pelas disputas, né, tecnológicas, tá?
pela corrida armamentista, cada país ali procurando desenvolver armas mais sofisticadas, mais modernas, com poder de destruição maior do que o seu oponente, né? Como vocês observam aqui, olha só, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Havia também a corrida espacial, era outra característica da Guerra Fria, né? A corrida espacial, né? Essa corrida espacial aí, né? Esses países estavam na disputa, né? Por quem iria conhecer, né? Por quem iria conseguir mais informações acerca do espaço, acerca do universo. E essa corrida espacial, quem largou na frente foi exatamente a União Soviética, né? A União Soviética, né? Ela lançou o primeiro satélite, lá, o Sputnik 1, ela lançou, né, o segundo satélite, ela lançou o primeiro ser vivo ao espaço, né? O primeiro ser vivo, viu, gente? Foi a União Soviética também que lançou ao espaço. O primeiro ser vivo foi um animal, né? Uma cadelinha, né? Ela habitava as ruas lá de Moscou e aí ela foi usada, né, como cobaia. Ela foi o primeiro animal a ser lançado, né, para o espaço. E aí, dias depois, né, do lançamento, ela terminou morrendo devido ao superaquecimento do equipamento no qual ela estava. Okay? A cadelinha chamada Laika. Esse período da Guerra Fria também é marcado pela espionagem, né? Espionagem aí por meio das duas agências, né? Dos governos, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Era a CIA, que representava os Estados Unidos, e a KGB, que representava a União Soviética, né? KGB, na qual o Vladimir Putin trabalhou, né? Outra característica aí da Guerra Fria, busca de aliados, né? A constante busca de aliados, países que se juntassem àquele bloco, né? Conflitos regionalizados, né? Ou seja, não houve a guerra, como o próprio nome diz, Guerra Fria, né? O frio é exatamente porque na prática não houve a guerra, tá? A guerra ficou no campo político e ideológico, mas como característica da Guerra Fria desse período, ocorreram conflitos regionalizados e aí estimulados e apoiados por estas duas superpotências, tá? Com relação à corrida armamentista e espacial, o que nós podemos destacar, gente? Olha só, corrida armamentista e espacial. Então, no fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, né, atacaram o Japão com os lançamentos das bombas, né, em Hiroshima e Nagasaki, e isso ocorreu em agosto de 1945, né? Ou seja, 6 e 9 de agosto de 1945. De acordo com vários historiadores, essa medida não tinha apenas o objetivo, né, de forçar o imperador Hirohito a pedir a rendição do Japão na guerra, né, que já militarmente derrotado, mas também demonstrar para o mundo a suposta superioridade militar estadunidense, né, em especial para intimidar a União Soviética. Então, por esse motivo, considera-se que o marco inicial da Guerra Fria tenha sido, por esse motivo, considera-se que o marco inicial da Guerra Fria tenha sido esses ataques e não a divisão da Alemanha em 1949, tá? Mas aí há também, né, a outra defesa, né, que o início da Guerra Fria tem sido o lançamento do Plano Marshall, tá? Então, há essas defesas teóricas, né? Ou seja, uns afirmam que o marco inicial da Guerra Fria, né, foi a divisão da Alemanha em 1949, outros afirmam não, a Guerra Fria já começou quando as bombas foram lançadas, exatamente que os Estados Unidos lançou propositalmente
para mostrar o poder de destruição que essas bombas tinham e assim tentar intimidar a União Soviética. Já outros afirmam que é o lançamento do Plano Marshall, né, como o marco inicial da Guerra Fria. Ok? No slide seguinte, o que nós podemos ainda destacar mais? Então, olha só. Essa disputa tornou-se mais acirrada com as novas armas militares, né, a corrida espacial, a corrida armamentista, né, acirrada com as novas armas militares, né. E aí, na corrida armamentista, ou melhor, na corrida espacial, principalmente com o lançamento de foguetes que colocaram satélites em órbitas. Então, observe que existiam essas duas corridas. A corrida armamentista, né, produção de armas mais sofisticadas, mais potentes, exatamente para intimidar o oponente, e essa corrida espacial, essa exploração do universo, representada aí, né, pelo lançamento de foguetes que colocaram os satélites em órbitas, o que significava, né, que além de colocar os satélites em órbitas, né, esses foguetes, né, poderiam ser lançados em direção a outro país, contendo o quê? Contendo ogivas nucleares, né? Porque, na verdade, aquela figura cilíndrica que você vê ser lançada, né? Uns chamam foguete, outros chamam míssil, né? Na verdade, ali é o transporte. A destruição mesmo, né, vai adentro, né? A ogiva, né? No caso, se for nuclear, a ogiva vai dentro. E aí, claro, quando aquele equipamento incide, né, em algum ponto ou na superfície, ocorre a explosão. Mas ali, aquela figura cilíndrica que normalmente você vê em filmes, né, que você vê nas imagens, aquilo ali é para o transporte. Tá? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas lançou em 1957, olha só. Então, esta União Soviética largou na frente na corrida espacial. Em 1957, ela lançou o primeiro satélite artificial da história, o Sputnik 1, o famoso Sputnik 1, um equipamento composto de um termômetro e um transmissor de rádio, né, para obter, né, as informações após a chegada dele no espaço. E aí, no mesmo ano, ou seja, também em 57, o primeiro, o Sputnik 1, foi em outubro. E aí, no mesmo ano, em 57, em novembro, a União Soviética lançou o Sputnik 2, né? E esse Sputnik 2, ele levava a bordo, né, a cachorrinha Laika, o primeiro ser vivo a entrar em órbita, que permaneceu 10 dias no espaço, né, ligado a instrumentos de medição de pressão arterial, batimentos cardíacos e outras reações biológicas, exatamente para ver como um ser vivo, né, no caso é um mamífero, se comportava num ambiente diferente do seu ambiente natural, do seu habitat natural. Então, esse animal, né, a cachorrinha Laika, que foi colocada aí no Sputnik 2, foi o primeiro ser vivo a entrar em órbita, que permaneceu aí 10 dias no espaço, né, ligado a esses instrumentos, né, exatamente para avaliar, analisar biologicamente como o animal se comportava. Então, ela permaneceu esses 10 dias no espaço ligada a instrumentos de medição de pressão arterial, batimentos cardíacos e outras reações biológicas, né? Até mesmo para terem uma ideia, para quando forem lançar o humano, né, eles já têm essa noção, né, de como um ser vivo biologicamente se comportava, né? Em 1961, o cosmonauta soviético o cosmonauta soviético Yuri Gagarin em 1934, 1968, foi o primeiro ser vivo a viajar para o espaço, né, no comando da nave espacial Vostok 1, né, quando realizou um voo em torno da Terra, né. Foi ele que emitiu, né, falou aquela frase famosa, né, a Terra é azul, né, o planeta é azul. Foi o Yuri Gagarin, né, que
quando estava lá no voo em torno lá da Terra, observou que o nosso planeta era azul. Em 1969, aí já é a vez dos Estados Unidos, né? Um ponto importante, né? Por parte dos Estados Unidos, que é um feito importante por parte dos Estados Unidos, que exatamente em 1969, né, o astronauta estadunidense Neil Armstrong, 1930 a 2012, tornou-se o primeiro homem a pisar na Lua, tá? O primeiro homem a pisar na Lua, ok? Então observe aí que esse período é marcado aí por disputas, né? Um tentando superar o outro por meio dos seus feitos, né? E aí o exemplo é esta corrida espacial, né? Ou seja, a União Soviética lançou aí o Sputnik 1, né? O Sputnik 2. Os Estados Unidos também lançaram satélites, né? Como o Explorer. A União Soviética emitiu aí o primeiro ser vivo, né, para o espaço, a cachorrinha Laika. Posteriormente, o primeiro homem foi também a União Soviética, tá, que enviou para o espaço, né, a primeira mulher. Né, a primeira mulher foi a União Soviética. E aí os Estados Unidos, né, também nessa disputa, né, ou seja, ele teve como feito o fato do homem ter pisado na Lua, né? Ou seja, em 1969, o astronauta estadunidense Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na Lua. Alguma pergunta, alguma dúvida, meus amigos, meus queridos alunos? Podemos avançar? Algum questionamento? Lembrando, qualquer dúvida, por favor, coloque aí no chat. Não conclua a nossa aula ficando com dúvidas, tá? Esperamos sempre contar com a participação de vocês. Bom, tudo tranquilo, né? Então vamos avançar para o slide seguinte. E aí no slide seguinte, nós falamos, né, no slide anterior, da cachorrinha Laika, o primeiro ser vivo a ser mandado para o espaço, né, no Sputnik 2. E aí ela passou alguns dias lá no espaço, com alguns equipamentos, monitorando esse animal, monitorando as suas reações, né, reações biológicas, né, frente a um ambiente diferente do qual, né, um habitat diferente. Né, e aí, né, 10 dias depois ela morreu, exatamente em decorrência, né, do superaquecimento do equipamento no qual ela estava, tá? Né? No slide seguinte, isso aqui é um monumento, né, em homenagem a ela, né, a cachorrinha Laika. Observe aí que é uma espécie de foguete, né? Tem a cadelinha em cima, na parte superior, e isso aí é um monumento em homenagem a ela, que foi o primeiro ser vivo a seguir para o espaço, né? Passar alguns dias no espaço, ok? Outro acontecimento importante que nós podemos destacar é exatamente a crise dos mísseis de Cuba, né? A crise dos mísseis de Cuba, né? Então, em 1962, 17 anos depois, 17 anos depois do início da corrida armamentista, os Estados Unidos registraram em fotografias aéreas uma construção militar em São Cristóbal, no oeste de Cuba, onde os soviéticos, né, estavam instalando mísseis, né, capazes de carregar ogivas atômicas que facilmente atingiriam os Estados Unidos, tá? Já que, acredito que vocês sabem, Cuba fica muito próximo dos Estados Unidos, né? Questão de aproximadamente 200 quilômetros, né? Ali daquela parte da Flórida, então fica muito próximo. E aí, as autoridades americanas, estadunidenses, tá? Observaram através de fotografias, tá? Fotografias aí aéreas, que estava ocorrendo uma construção militar nessa parte de Cuba, né? São Cristóbal, no oeste, né? Lá de Cuba, onde os soviéticos estavam instalando mísseis, tá? E esses mísseis
eram capazes de carregar ogivas atômicas, né, que, devido à proximidade, caso ocorresse, facilmente atingiria os Estados Unidos, né, já que essa parte do mundo, né, é muito próxima lá dos Estados Unidos, né? Não é à toa que, quando você vê aqueles casos, né, de imigrantes saindo de Cuba para os Estados Unidos, muitos fazem por barco, né, via barco, já que não é uma distância tão grande, tá? Aproximadamente, se aproxima de 200 quilômetros, tá, de distância, não é uma distância longa. Nessa ocasião, dando continuidade aqui, né? Nessa ocasião, o presidente norte-americano, né, John Kennedy reuniu seus assessores e apostou em uma estratégia moderada e consistente, né? Ele procurou o quê? Evitar alarmar a população, né? Já que se fosse algo divulgado abertamente, isso iria provocar um pânico grande, né, junto à população. Então ele evitou alarmar a população, não deu ouvidos à oposição, tá, que exigia uma ofensiva militar imediata. Olha aí a oposição, a ideia da oposição lá nesse período, ó, exigia uma ofensiva militar imediata, né, que aí isso iria representar uma terceira guerra mundial, porque claro que se realmente, né, tivesse concretizado essa ofensiva militar imediatamente, a União Soviética também iria responder, né? Pronto, era o surgimento, né, o início de uma terceira guerra mundial, o início de uma primeira guerra usando maciçamente armas nucleares. Ao mesmo tempo que promoveu um bloqueio naval na ilha, impedindo a entrada de qualquer tipo de arma, né? Então observe que, ao observar essa movimentação lá em Cuba, né, ao observar essas imagens, essas fotografias aéreas que mostravam que ali estava sendo construída uma base militar, né, lá nessa parte de Cuba, né, no oeste de Cuba, né, após John Kennedy ter tomado conhecimento desses fatos, ele evitou alarmar a população para não causar pânico, procurou manter a calma, não dando ouvidos à oposição e, ao mesmo tempo, né, foi promovido um bloqueio naval da ilha, né, ou seja, por meio de navios, para que assim equipamentos, né, instrumentos não chegassem até a ilha, ok? Além disso, ele advertiu o governo soviético de que os Estados Unidos os atacariam caso os mísseis fossem disparados, né? Ele ainda deu essa advertência ao governo soviético que caso os mísseis fossem disparados, né, os Estados Unidos atacariam. E caso a própria base tivesse dado continuidade, né, ele iria dar uma resposta, né? Porém, essa base ela não foi à frente, né? A sua construção não foi à frente. Então, a instalação militar em Cuba, principalmente em São Cristóbal, foi planejada pelo presidente cubano, né? Fidel Castro, né? Finado Fidel Castro, né? E pelo primeiro-ministro da União Soviética, né? Na época, Nikita Khrushchev. A medida consistiu em uma verdadeira retaliação ao governo de John Kennedy, né, após a fracassada invasão estadunidense à Baía dos Porcos, em abril de 1961, na tentativa de derrubar o regime comunista cubano. Né? Ou seja, como assim, professor? Essa medida, essa ação aí por parte de Fidel, representou uma vingança, né, ao governo de John Kennedy, após esse governo, né, após o fato dos Estados Unidos terem tentado uma invasão, né, à Baía dos Porcos, né, uma parte lá cubana, em abril de 1961, com o intuito, o objetivo de derrubar o regime comunista cubano. Ao mesmo tempo, funcionou como uma medida de
ou melhor, ao mesmo tempo, funcionou como uma medida de precaução caso houvesse uma nova tentativa, né, de invasão a Cuba, né? Isso também funcionou como uma precaução, ou seja, caso houvesse uma nova tentativa de invasão a Cuba. Na imagem que vocês estão vendo aí à direita, né, vocês podem observar a localização da ilha, né? Olha o quanto que ela fica próxima aqui dos Estados Unidos. Essa partezinha aqui dos Estados Unidos é a Flórida, né? E aí de Cuba, né, lá para os Estados Unidos, via Flórida, fica muito próximo. Tá? Observe aí no mapa, né, o quão próximo fica aí o país, né, esses dois países estão próximos. E aí, claro, né, se a base tivesse, a sua construção tivesse seguido adiante, né, os Estados Unidos ficariam muito, vamos dizer assim, vulneráveis a um ataque, ao sucesso, não só ao ataque, mas também ao sucesso. Sucesso por quê? Devido à proximidade, né? É claro que estando mais próximo, a possibilidade de atingir o alvo desejado, se tornaria mais facilitada, tá? No slide seguinte, agora o destaque que vocês estão vendo, né, este símbolo, né, que vocês estão vendo, é exatamente para a agência de inteligência lá dos Estados Unidos, né, que até hoje existe, né? Ou seja, a CIA. Então, esta CIA ela foi criada em 1947, né, a Agência Central de Inteligência, e ela representa uma agência de espionagem, né, dos Estados Unidos, que era responsável por fornecer informações ao governo estadunidense. Teve um papel especial durante a Guerra Fria no plano ideológico, né, pois simbolizava a força bélica e a superioridade militar dos Estados Unidos, tá? Que sendo algo primordial para a defesa do povo norte-americano, em caso de um ataque militar por parte da União Soviética. Tá? Então, essa aí é a CIA, né? É a logomarca, o símbolo, né? E é assim como existia a CIA, né? Do outro lado, por parte da União Soviética, existia também uma agência com finalidade, né? Com atribuições semelhantes, né? Ou seja, a KGB. A KGB, tá? Só não me peçam para ler esta expressão aqui, esta frase, né, em russo, tá? Então, a KGB, que em português, né, significa Comitê de Segurança do Estado, ela foi criada em 1954, né, e tornou-se importante para o plano ideológico da União Soviética, né, durante a Guerra Fria. Ela retratava a imagem do poder militar e teve como finalidade promover a segurança nacional e espionar outros países, né, para assim evitar possíveis ataques militares, né, além de averiguar e reprimir. Olha só, ela ainda tinha essa outra finalidade, né? A finalidade dela não era apenas externa, não. Ou seja, analisar os países ali, os demais países, né, espionar os outros países para evitar um possível ataque militar contra a União Soviética. Tá? Ela não era apenas esse o seu objetivo, né, a sua atribuição. Ela também, né, averiguava e reprimia a população que se posicionasse contra o governo. Tá? Contra o governo. Então a KGB atuou até 1991, quando foi substituída, né? Então, essa KGB, ela atuou até 1991, quando foi substituída pelo Serviço Federal de Segurança Russa, pelo Serviço Federal de Segurança Russa. E aí você vê aqui na imagem à direita aí do seu vídeo exatamente o símbolo aí da extinta KGB, né? Que atualmente, né, como nós já destacamos aqui, essa KGB atuou até 1991, sendo substituída pelo Serviço Federal de Segurança Russa. Tá? A imagem aí destaca esse período, né, da Guerra Fria, em que os dois países, né, ficaram aí sob essa iminência de um possível combate, de uma possível guerra, né?
Observe aí que há arsenal, ou seja, armamento, tanto por parte aí da Rússia, quanto ou melhor, tanto por parte da União Soviética, quanto por parte dos Estados Unidos, né? E aí mostrando que cada um possuía o quê? Cada um possuía bomba, né? Não bomba comum, mas bomba nuclear, né? Ou seja, eles procuravam com esse armamento, né, ficava intimidando o outro. Ok? No slide seguinte, né, aí mostra o xadrez ideológico, né, entre Estados Unidos e União Soviética, por meio dos dois símbolos, né, o urso representando aí a União Soviética, a figura do tio Sam representando os Estados Unidos, tá? E agora nós temos aqui, né, um exercíciozinho, né, para destacar exatamente as características. Agora é hora de exercitar para destacar exatamente as características, né, do capitalismo, ou melhor, do socialismo, né? E aí essa questão ela diz o seguinte, gente, olha, a segunda metade do século XX foi marcada pela regionalização do espaço mundial em dois sistemas de poder. A segunda metade do século XX foi marcada pela regionalização do espaço mundial em dois sistemas de poder com interesses sociais, políticos e econômicos diferentes e opostos, tá? Sistemas de poder com interesses sociais, políticos e econômicos diferentes e opostos, tá? Opostos. Estamos falando do capitalismo e do socialismo. Nesta questão são citadas características do sistema capitalista e do sistema socialista. Porém, né, a questão pede o quê? Pede para você assinalar apenas as características, né, que se referem ao socialismo. Então, olha só, primeira característica. As atividades econômicas devem seguir um planejamento, onde o governo é que decide o que e como produzir, visando atender às necessidades de bens e serviços de cada indivíduo. Tá? Então, observe aí, as atividades econômicas devem seguir um planejamento, onde o governo, né, lembra lá a economia planificada? Onde o governo é que decide o que e como produzir, visando atender às necessidades de bens e serviços de cada indivíduo, certo? Então, aqui é uma característica referente a quê? Referente ao socialismo. A gente pode botar um Szinho aqui, né? Referente ao socialismo, economia planificada. São as empresas que decidem como, onde, quando e onde produzir, estabelecendo os preços e as condições de circulação da mercadoria. Gente, olha, as empresas pertencem a quem nesse sistema, no capitalismo? Elas pertencem à iniciativa privada, elas pertencem a pessoas, famílias, tá? Então o governo fica ali por alto, só observando. Já essas empresas é que decidem como, quando e onde produzir, estabelecendo os preços e as condições de circulação de mercadorias. Capitalismo. Ok? Terceira afirmação. As empresas buscam oferecer produtos de qualidade e preços acessíveis que se pode obter, tentando conquistar mais consumidores. Aí é uma das vantagens do capitalismo, né? Que as empresas, né? Essa questão da concorrência, né? Ela termina, né, de uma certa forma favorecendo o consumidor, né? Através do quê? Por meio dessa concorrência, as empresas elas procuram aperfeiçoar seus produtos, né? Elas procuram melhorar a qualidade dos seus produtos. E devido à concorrência, há também o quê? Há uma diferença, né, de preços, né? Ou seja, empresas terminam baixando um pouco mais seus preços, exatamente para conquistar mais consumidores, tá? Então isso termina favorecendo o consumidor, tá? É nesse sentido de ter maior oferta de produtos e produtos com a possibilidade de ter uma qualidade maior. Exatamente devido ao quê? Devido a essa concorrência, né? Essa disputa que há entre as empresas
onde uma procura desenvolver produtos melhores do que a outra, procura colocar preços, estratégia de mercado, né? Seja questão de preço, seja questão de facilidade ao acesso, para assim conquistar o consumidor final. Tranquilo? Então, essa característica, é claro que é do capitalismo, né? É uma característica capitalista. O Estado, pela figura do governo, tem o compromisso de garantir à população a distribuição justa de bens e serviços. Olha aí, o Estado, ou seja, a figura do governo, tem o compromisso de garantir à população a distribuição justa de bens e serviços. Socialismo, galera, justo. E a última afirmação, os meios de produção, quem são os meios de produção? Indústria, propriedades rurais, etc., pertencem predominantemente a uma pessoa ou grupo de pessoas, né? Pertencem predominantemente a uma pessoa ou grupo de pessoas. Aqui tá fácil demais, né, gente? Se esses meios de produção pertencessem, né, ao Estado, tá? Fossem gerenciados pelo Estado, ou seja, pertencesse à população sendo gerenciado pelo Estado, é claro que seria uma característica do socialismo. Mas observe que nessa última afirmação diz que os meios de produção, a indústria, as propriedades rurais, pertencem predominantemente a uma pessoa ou um grupo de pessoas, característica do capitalismo, né? Ou seja, isso significa dizer que os meios de produção são o quê? Privados, né? Particulares. Próxima questão. A próxima questão, né, no nosso finalzinho aqui da nossa aula, nosso encontro de hoje, destaca o seguinte: em junho de 1947, os Estados Unidos, né, ou melhor, o governo dos Estados Unidos passou a implementar um projeto de reconstrução denominado Plano Marshall. Então, observe que em junho de 1947, o governo dos Estados Unidos passou a implementar um projeto de reconstrução da Europa denominado Plano Marshall. Qual dos tópicos a seguir não é uma causa desse plano, né? Qual dos tópicos a seguir não é uma causa? Então, observe que a questão pede exatamente aquela que não é uma causa, né, desse plano. Esse plano Marshall, né? O temor trazido pela criação do mercado comum europeu. O deslocamento do controle do capitalismo da Europa para os Estados Unidos, né? E sua crescente influência sobre os países europeus, né? A necessidade que a Europa tinha de reunir recursos para pagar o seu principal credor, os Estados Unidos, que lhe forneceram desde alimentos até materiais bélicos, né, durante a Segunda Guerra Mundial. A necessidade de se reconstruírem as cidades e de recuperarem a indústria e a agroindústria, né, devastada durante a Segunda Guerra. E a letra E, o interesse que os Estados Unidos tinham em fortalecer a ordem capitalista na Europa Ocidental e assim impedir a expansão, né, do socialismo no continente. Então, gente, a alternativa correta é a letra A, né? Ou seja, o temor trazido pela criação do mercado comum europeu. Ou seja, exatamente, né? Isso não é uma causa do Plano Marshall, ok? Galerinha, eu estou observando aqui que o nosso tempo expirou, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula, tá? Fica aí o meu desejo de um bom fim de semana para você. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Até sexta-feira, galera. Tchau.